Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Heloísa Pedrosa, que começa agora com você. E a gente está nesse mês de fevereiro muito feliz, porque é um mês meio atípico em função da mudança dessa nossa data do carnaval para março, mas aí a gente misturou em fevereiro um pouquinho da temática do Dia Mundial do Rádio, como você já vem aí antenado sabendo que no dia 16 se comemora essa data, e também vamos falar mais para frente em fevereiro, mas já vamos começar a pauta sobre Carnaval, e principalmente o que é Carnaval em Ribeirão Preto. Mas o programa de hoje está preparado para você acompanhar exatamente sobre o Dia Mundial do Rádio, uma matéria incrível que a gente gravou. E já desde o programa passado a gente já começou com o Jorge Vinícius e hoje a gente comenta aqui com você um pouco mais, trazendo uma aventura que a gente fez pelos estúdios da Rádio Difusora e da Rádio Nova Brasil. Tá muito bacana, inclusive eu, Heloísa Pedrosa, até testei as possibilidades de ser também, já imaginou, uma radialista. Tá muito legal esse bate-papo e novamente também a gente traz mais coisas da história do Jorge Vinícius, que é um radialista que comenta futebol, narrativa, né, futebolística, e vai ser incrível esse bate-papo. Bom, a gente acompanhou a abertura do calendário, cronograma de shows da Multiplan Hall. Foi incrível e você vai ficar assim, ó. Quanto show incrível, Elo. É verdade que vai estar acontecendo aqui em Ribeirão? Pois é, vai estar acontecendo aqui em Ribeirão, lá no nosso espaço querido do Ribeirão Shopping, com a Multiplan Hall, que se consolidou, então, um excelente espaço de eventos, festas e shows para Ribeirão Preto. Bom, também vamos trazer a querida Odinê Bechara, com aquela dica incrível de saúde e bem-estar. Ela que é dentista, especialista em acupuntura. Ela é incrível e vai ser muito bom você antenar com ela nesse bate-papo que ela traz, porque afinal de contas, dicas boas são aquelas que a gente usa, se beneficia e compartilha. Também tem dica da Oral Unique. Essa aqui é uma empresa que a gente respeita pelo trabalho incrível de implantodontia, né? E é lógico, a doutora Marina Takara, incrível, estava com saudades dela, voltando aqui pra gente com o programa. E bora lá que o programa tá começando. Confiança eu tenho de sobra. Não pintou como um sonho, não. E quando o assunto é sorriso, eu só confio na Oral Unique. Só ela sabe como me fazer feliz. Estrutura moderna, equipamentos de última geração, tratamentos inovadores e implantes, profissionais altamente qualificados. São mais de 300 unidades por todo o Brasil. Tem sempre uma bem pertinho de você. Vem conhecer o poder de um sorriso. Agende já sua consulta. E o programa Heloísa Pedrosa hoje aqui dentro do Espaço Oral Unique para você conhecer um pouquinho daquilo tudo que a gente já bateu aquele papo, tirando dúvidas, as 3 primeiras, porque o programa vai fazer você aprender muito sobre as novidades e perder esse medo que muitas vezes está aí, ó, te atormentando à toa com relação a tratamento odontológico, implantodontia. Doutora Marina Takara, muito obrigada por mais uma vez nos receber e eu quero desde já dizer que foi muito fácil chegar aqui na Oral. Primeiro que está localizado num lugar muito simples, com estacionamento próprio, mas que lugar maravilhoso. Aqui estamos bem no coração da cidade, né? Então, Avenida Independência, todo mundo conhece, a Rua Lafayette, e temos aqui, bem na esquina, então tá fácil de achar. É isso que a gente está falando sobre como chegar já facilita muito, o estacionamento próprio melhor ainda. Bom, nós estamos falando de uma clínica que está situada em Ribeirão Preto há 7 anos. Eu me recordo, estive aqui na inauguração, adorei conhecer o espaço, a gente ficou muito feliz, porque eu sempre gosto de entender que Ribeirão Preto é uma cidade onde as pessoas resolvem trazer coisas maravilhosas para todos nós. Marina, por que a ideia de trazer a Oral Unique para Ribeirão Preto? Bom, primeiro porque Ribeirão Preto sempre foi um sonho de eu morar. Eu sempre gostei muito, eu sou de São Paulo, né? Mas quando me falaram as opções de cidade, eu falei, na hora, Ribeirão Preto. E desde pequenininha eu falava, eu queria morar em Ribeirão. Eu vinha para cá passear de vez em quando. Então, quando surgiu toda a oportunidade, ainda ofereceram esta cidade, aí claro que a gente aceitou.
E implante, né? Implante é isso, todo mundo precisa, começou a ficar um pouco mais fácil das pessoas terem. E Ribeirão era uma cidade que daria para a gente trazer essa proposta, esse modelo de negócio que há 7 anos atrás não tinha, né? Nós somos a primeira clínica premium que tinha o raio-x panorâmico, então você vê que é uma estrutura toda diferente que não via antes aqui, né? É isso que eu gosto, gente que chega para ensinar os outros a fazerem. Então essa já é uma boa cutucada. Mas eu quero conhecer a clínica, vamos conhecer mais? Vamos lá. Gente, mas o quanto tudo por aqui é bonito, é assim, é elegante, a cor que nos traz assim uma sensação de acolhimento, um atendimento que já é de primeira, né? A gente já chegou bem localizado, estacionou, entrou, aí tudo começa aqui, nesse consultório, na avaliação? Não. Tudo começa com um raio-x panorâmico digital que fazemos aqui, que fica pronto na hora, para que depois eu avalie o paciente já com o exame completo para passar uma avaliação bem completa. Então, o meu primeiro atendimento já me mostra o raio-x, eu não preciso sair daqui e voltar? Exatamente, já faz tudo aqui. Elô, ninguém pode perder tempo. Tempo, né? A gente precisa que a gente trouxe para dentro. As pessoas estão trabalhando, né? as pessoas estão com seus familiares, quanto mais rápido tudo for eficiente no mesmo espaço, melhor. Quero saber mais, então. Vamos lá. Marina, mas aqui é enorme, que lugar lindo, grande. Aqui é bem grande, nós temos 6 consultórios, centro cirúrgico e o laboratório de prótese. Tudo isso? Tudo isso. Menina, e aqui o raio-x. Marina, incrível, adorei. A clínica é tudo aquilo que a gente estava conversando. Tecnologia, acolhimento, é muito bom pensar que essa clínica está à disposição das pessoas aqui para Ribeirão Preto e região. Qual que é o endereço para quem ainda não se atentou? Estamos na Avenida Independência, 535, esquina com a Lafayette, temos estacionamento, então é facinho também. Podem nos chamar pelo WhatsApp, quem precisar, quem já quiser agendar a avaliação, as meninas estão prontas para receber vocês também. E fica o convite, estou esperando vocês aqui. Elô, muito obrigada. E é isso aí, gente. É para você que sabe que tratamento odontológico, implantodontia é o momento, então você vem para cá, Oral Unique. Você já viu que a Marina já avisou você no outro programa, que aqui, ó, para quem assistir o programa Heloísa Pedrosa, é só avisar que tem presentinho especial para você. Matar a fome, Caldeirão Furado, restaurante Choperia. Muita variedade de pratos, a comida caseira com aquele tempero muito gostoso e a suculência que faz a diferença de um bom prato. Porções deliciosas para toda a família. No Caldeirão Furado você mata a fome porque as porções e assim como os pratos servem muito bem. Venha para o Caldeirão Furado no Shopping Guatemi, Shopping Santa Úrsula. E olha só o programa Heloísa Pedrosa invadindo a sua casa. Vamos fazer hoje uma pauta muito diferente, porque a gente já está falando, você já sabe, do Dia Mundial do Rádio. Vamos comigo? E já aqui dentro do espaço da difusora, quem vai conversar com a gente é o Tânio Borges, que hoje trabalha com a parte de coordenação artística da difusora, que é a nossa Rádio Ribeirão Preto. Olha que legal, gente. Tânio, a gente vai conversar. Eu quero que você nos conte essa história, porque já que hoje é o Dia Mundial do Rádio, tem muita história sobre o rádio. E você tem muita história. Com essa carinha, gente, de bebê aqui, Tânio tem exatamente, já me fofocou, 23 anos de difusora. Uma rádio que já está há 35 anos na cultura do rádio de Ribeirão Preto. Tânio, como é que é para você saber que você é parte de uma história longa e de sucesso, de uma emissora que traz um rock, uma MPB, que traz uma linha, né, de música e tem se mantido fiel a ela? Falar de difusora tem um poder muito. Primeiro, obrigado aí pela receptividade, obrigado por abrir o espaço aqui para a gente mostrar a nossa rádio aí no seu programa, que é muito sucesso, a gente já acompanha há muito tempo. E assim, falar de difusora para mim é falar um pouco da minha infância, porque eu cresci, a minha juventude foi ouvindo a difusora, sem nunca imaginar que um dia eu estaria aqui dentro, né? Então tem essa carga afetiva, né? E hoje, enquanto a gente vê um rádio
muito globalizado, e nós seguimos essa globalização também, a difusora, ela veste a camisa de Ribeirão e ela fala de Ribeirão e fala para Ribeirão com pessoas de Ribeirão. Então, acho que esse ser Ribeirão Preto, a gente até tem o mote aí de uma campanha Made in Ribeirão, esse ser Ribeirão Preto é muito importante para a gente não perder as raízes, sabe? Para a gente manter as raízes, e acho que a difusora tem muito disso, manter as raízes da cidade vivas. O nosso slogan é Ribeirão é difusora, né? Então, estamos dentro, né, dessa história. Bom, e quando a gente está falando de história, vamos voltar, vamos fazer aqui como se fosse, ó, aquele quiz de milhões, hein? Mas mentira, ele sabe muito. Já que a gente está falando de 35 anos de história da difusora, para quem é dessa época, igual você ouvia a difusora, conta pra gente um pouquinho quais foram os espaços físicos que a difusora existiu aqui nesse formato em Ribeirão Preto. O primeiro prédio da difusora foi na Rua Paraná, lá no Ipiranga. O artístico, o departamento artístico num local e o administrativo aqui no centro. E depois, acho que em 2000, se não me engano, teve o prédio próprio na José Adolfo Bianco Molina, que é em homenagem ao fundador da difusora. Esse prédio já unificando tudo, né? Unificando o administrativo, o operacional e também o artístico. E desde 2017, a difusora faz parte do Grupo Tati, esse grupo de comunicação que vem crescendo assim no Brasil inteiro de uma maneira exponencial. A gente vê com a Nova Brasil, com a TV Tati, são muitas afiliadas de TVs também, né, que a Tati encabeça aí em várias regiões aí, né, principalmente aqui no estado de São Paulo. Tânio, mas a história do Tânio com o rádio, né? Do admirador, aliás, do consumidor, né? De música, né? Do consumidor de música ao admirador e ao profissional. Como é que foi acontecendo essa transição? É uma loucura, né? Porque, assim, eu nunca imaginei, eu nunca tinha visto... Eu, quando criança, eu queria ser palhaço, acho que virei um pouquinho, sabe? Mas eu lembro de quando pequeno, meu pai tinha uma oficina no fundo de casa e o aparelho de som ficava na frente, né, na sala. Era um aparelho de som para a casa inteira. E ele tinha umas caixas de extensão lá no fundo. E eu fazia uma rádiozinha para ele, tocando na fita e no vinil ali. Então, eu já estava meio que prospectando essa ideia de trabalhar com comunicação, trabalhar com rádio, sem nem imaginar que isso seria uma profissão, né? Então, acho que surgiu bem assim na minha vida. Eu entrei na difusora em 2002 e entrei na parte administrativa. E aí, uma vez que eu estava aqui dentro, eu falei, daqui não saio mais. E aí fui passando por todos os setores até entrar no artístico. Com 1 ano eu já era produtor de áudio, então passei por várias etapas dentro da emissora até chegar aqui. Então foi um processo de ir aprendendo etapas, fases do negócio, é isso? Muito. Acho que, principalmente quando a gente assume um cargo de gestão, acho que é muito importante também você conhecer as etapas, né? Conhecer os processos, para você saber até onde dá para cada profissional ir, o que você pode cobrar de cada um, o que dá para você colaborar com cada um. Porque, poxa, a difusora nós temos aí profissionais que tem o Tom, por exemplo, o Tom Ponce. O Tom está desde a inauguração, o Tom cortou a fita vermelha, sabe? Então... mais do que eu direcionar o Tom, eu tenho que deixar ele fazer o que ele sabe. O Jason, que está aqui ao vivo agora, desde 1998 o Jason está na difusora. Então, são pessoas que fazem parte dessa história, sabe? As marcas são muito legais, mas as marcas dependem de pessoas para poderem dar o significado e dar a magia daquilo tudo que acontece. Uma coisa que a gente percebeu muito forte da pandemia para frente foi a entrada do vídeo, né? A gente começou a ver que a rádio passou a misturar não só mais a voz, né, o perfil, né, que é a programação de música, a de repente trazer lives. E parece que não voltou mais, daí não tem mais retorno. Ela misturou os dois canais de comunicação, né? Na hora de apresentar, vocês já devem avisar que estão com a live aberta e assim por diante. Como é que foi para você a chegada dessa referência multimídia? É enxergar o rádio como um veículo de comunicação 360. Então, quando a gente fala em multiplataforma, não é simplesmente eu retransmitir o mesmo conteúdo que está no rádio na internet, porque são comunicações diferentes. A gente tem sim a live, mas essa live ela vira um corte para o Instagram e ela vira um conteúdo extra para redes sociais, pode virar um podcast à parte, aprofundando um pouco mais um assunto de rádio. Pensar isso um 360 em como é que a gente vai fazer
a pessoa pensar em difusora não só no FM, não só no dial, que é o grande segredo, a grande magia do rádio daqui para frente, né? Como é que a gente vai transformar o rádio muito mais em um veículo de comunicação, independente da plataforma, e que, obviamente, não perde a essência do FM, né? E nesse sentido, quando a gente está aqui vendo a história, né, de como é mostrado esse rádio, olhando os meninos aqui fazerem esse programa, a gente vê que é tudo tecnológico e a gente tem a figura de dois... Aqui eu tenho 2 locutores ou eu tenho um operador e um locutor? Você tem 2 locutores, mas você tem 2 operadores, no caso. O Jason, que está na mesa de som ali, ele está operando toda a parte de áudio. A Bruna, que está aqui no VMix, que a gente chama, né, que é um corte de vídeo, que ela está fazendo a transmissão para a live e também ouvindo os áudios que as pessoas mandam, porque a interatividade é muito importante. Então, ela dispara os áudios também dos ouvintes. Então, é mais do que somente falar. Você está falando, está interagindo, está operando, é tudo junto e misturado, sabe? Então, quando a gente está pensando sobre a história do rádio, e a gente dentro hoje do Espaço da Difusora, estamos aqui conversando com você que está acompanhando o programa para, junto com a gente, bater essa pauta que é muito legal. Dia Mundial do Rádio? Então, bora lá! E olha só, vamos começar esse bate-papo aqui no programa Heloísa Pedrosa sobre saúde e bem-estar, e nada mais nada menos do que a nossa convidada, a doutora Odinê Bechara, que é cirurgiã dentista, especialista em acupuntura. Odinê, seja bem-vinda para mais essa dica, e já vou lançando a pergunta para você ficar com tempo para falar mesmo. Tá bom. Muitas pessoas falam sobre bruxismo, e em especial eu sei que você, que tem aí um trabalho de programa de saúde no seu espaço, eu quero que você conte como que as pessoas podem tratar o bruxismo com a acupuntura. Então, relativamente, a gente pode considerar que essa terapia em relação ao bruxismo é relativamente nova, né? Porque, apesar da acupuntura ser milenar, a dor orofacial é tratada com acupuntura há pouco tempo, tá? Eu acho que os trabalhos científicos começaram em torno dos anos 70, né, que vem vindo, mas os trabalhos mais específicos da odontologia e depois vindo para a dor orofacial, que o bruxismo é uma dor orofacial. Sim. Embora exista bruxismo, existem pacientes que são bruxistas, mas não têm nenhum sintoma. Ou seja, dentro da classificação existe o bruxismo sintomático e o não sintomático. No caso do sintomático, que é o que a gente pode auxiliar muito com a acupuntura, devido a essa visão holística, esse bruxismo também está ligado à emoção da raiva. Uau. Muitas vezes existem nas emoções. Nas emoções. As vertentes emocionais são muito fortes também. Mas é importantíssimo que você procure um profissional primeiro, um dentista, um cirurgião dentista, para que ele avalie, né, o tipo de bruxismo que você tem, se você realmente tem bruxismo, tá? Uma outra coisa muito importante, gente, é que o bruxismo não é DTM. O que é DTM? É a disfunção temporomandibular, a disfunção dessa articulação, tá? E não é o bruxismo. Porém, se não for tratado esse apertamento ou ranger de dentes, pode se tornar uma DTM. Tá? Perigo. E outras coisas, você pode ter até dentes levados a tratamento de canal por conta desse estímulo sempre no mesmo local. Então, é importante que a gente faça uma avaliação minuciosa, tá? E aí vem a tua pergunta, dentro dessa visão toda, a gente consegue abraçar muitas coisas, inclusive dentro do programa de saúde que eu montei. Lá no Espaço Viver Terapias Integrativas, explica como que as pessoas têm acesso a esse programa de saúde, Odinê. Ah, tá. Primeiro, contato, né, pelo WhatsApp, a gente pode estar já agendando uma avaliação. Essa avaliação, ela abrange tanto a parte interna da boca como externa e as várias situações que essa paciente vive ou esse paciente, tá? Ansiedade, insônia, né, uma série de fatores que englobam tudo isso. Então, a partir do momento que eu tenho um diagnóstico, eu vou ver dentro de tudo isso o que é necessário para usar no paciente. A acupuntura sempre. A acupuntura, ela promove analgesia. Existe um ponto aqui
que chama IG4. Esse ponto até a gente brinca que fala que é ponto odontológico, porque ele começa aqui, vem e atravessa o rosto, mas ele ajuda até o próprio dentista que vai fazer uma anestesia. Olha, tá? olha que dica. Na boca. Essa é uma dica fantástica. Então, esse ponto, mas na dor orofacial, há um relaxamento, né? E hoje a gente sabe que a ansiedade, nós estamos no ranking da ansiedade. Tá terrível, né, O Brasil terrível. tem muita gente ansiosa, muito mais depois da pandemia, né? Então, o bruxismo, por conta disso, aumentou muito, muito, muito mesmo, tá? Então, a gente precisa ter esse norte. Doutora Adnê Bechara, quando ela chega aqui, eu já sei que você já entendeu que o assunto com ela é para você pensar sobre essa perspectiva da saúde como um todo, né? Porque é o integrativo. É para isso que ela está aqui te convidando a pensar hoje num bate-papo sobre o bruxismo, mas te levando a entender como é que são aí emoções e vários outros fatores do seu organismo que você precisa tratar com atenção. Ela está com o espaço Viver Terapias Integrativas e está te convidando para fazer esse programa de saúde todo dedicado a essa anamnese e cura tão merecida, né? E não esqueçam, gente, o corpo fala. E como fala. E eu costumo dizer o seguinte, o corpo sussurra, ele fala e ele grita. E quando ele grita, muitas vezes uma lesão já está instalada. Recado dado. Doutora Adnê Bechara, aqui com a gente no programa Heloísa Pedrosa. Tânio, mas aqui na tarde a gente está vendo que tem a Difusora, tem a 79 e a Rádio Brasil. Esse movimento de várias frentes e rádios no mesmo grupo mostra que é um sistema de comunicação intenso que atende vários gostos, né? E quando você se vê, né, nesse formato aqui, também é uma tendência a comunicação estar aí agrupada em grupos que criam essa relação com a comunicação? Aqui virou meio que um espaço onde fomenta essa criatividade, tudo isso acontecendo. A Nova Brasil veio agregar muito ao Grupo Tati, é uma rádio que veste a camisa da música brasileira, né, da brasilidade, e assim, para nós da Difusora, estarmos juntos e convivendo com uma rádio tão viva como a Nova Brasil, uma rádio que tem aí em várias cidades, né? São Paulo, que é a matriz, e a gente tem agora Ribeirão Preto aqui. É muito legal a gente poder ter esse convívio com essa emissora tão viva, tão forte, que tem tanto essa camisa da brasilidade vestida, sabe? Pra gente, e a gente consegue, Aguiar, na Nova Brasil, a gente consegue invadir ali agora? Você sabe que agora quem está no ar é a Roberta Tiepo. A Roberta Tiepo, ela faz o Mesa para Dois aqui na Nova Brasil, Ribeirão Preto. Então, além da rádio ter a transmissão de horário satélite, vamos dizer assim, que o Brasil inteiro transmite a mesma programação, ela também tem agora Ribeirão Preto com a Roberta. Vamos invadir lá? Vamos lá. A gente vai passar. Uau, olha só, a gente já chegou e invadiu mesmo. Mas a gente combinou um pouquinho antes. Roberta, como é que você tá? Prazer, muito bacana saber que você tá aqui com a gente em Ribeirão Preto, fazendo o sucesso dessa que é uma rádio satélite nacional, programação nacional. Isso mesmo, prazer falar com a sua audiência também, Heloísa. Então, a gente está aqui trazendo a rádio, que é de rede nacional, uma programação local também, né? Porque o Ribeirão Pretano precisa de informação local, a gente também precisa saber o que o pessoal daqui gosta de ouvir, então estamos fazendo essa programação local também. Qual sua história com rádio? Conta pra gente te deixar em paz. Imagina! A minha história com rádio foi... Eu comecei fazendo um programa semanal, porque eu sou cantora. Aí eu fazia uma participação em um programa semanal numa rádio em São Paulo, a Band FM. E aí eu me apaixonei pela dinâmica do rádio, a forma que tudo acontecia. E aí fui me especializar e comecei a fazer, assim. Mas foi porque eu era cantora. Primeiro, o rádio, eu queria que tocasse a minha música. Eu não sabia que eu ia falar no microfone, assim, né? Me comunicar com as pessoas. Eu queria que tocasse minha música. E aí fui me apaixonando pela caixinha mágica e que chega nas pessoas de uma forma tão bacana, né? E tão democrática. Porque hoje em dia, qualquer pessoa pode ouvir um rádio. Tá vendo? A gente invade, faz pergunta difícil e ela tira de letra. Mas, ó, é incrível. Roberto, uma última pergunta. Por que
que aqui no estúdio, então, vamos perguntar, por que aqui no estúdio da Nova Brasil a gente tem um violão ali? Isso é uma marca de estúdios da Nova Brasil? Tá faltando uma corda, é um instrumento diferente esse violão dessa mesa, mas assim, né, a maioria das músicas populares brasileiras, elas têm o violão também como instrumento principal, né, digamos assim. E também a gente recebe pessoas aqui, voz e violão, então já fica nesse clima de MPB. É uma marca que a gente está mostrando para você, mas olha que incrível. Você pensou que a gente ia fazer uma pauta tão gostosa como essa para falar do Dia Mundial do Rádio? Então é isso aí. Roberta, vou deixar você trabalhando e a gente vai rodar mais um pouquinho por aqui, tá bom? Beleza. Um grande abraço, querida. Obrigada. Bora! Tânia, mas é muita aventura. Uma coisa que a gente já vai observando é que o rádio criou aí um espaço para não apenas uma única pessoa apresentar. A gente já viu que a interatividade, como você já me explicou, tem muito a ver com isso, também faz parte dessa comunicação do rádio. E se a gente está no multiplataforma, também é legal. A gente tem, como você já citou, rádios que trabalham até com 8 pessoas em time, falando, conversando, não só mais música. A gente tem muitas variações. Como que para você hoje, a gente olhando em 2025, como é que se projeta essa leitura sobre o rádio, que talvez muitas pessoas profetizaram que não existiria mais depois que chegasse a TV. Aí deve ter gente que profetizou dizendo agora, depois que chegou a web. Exatamente. Muita gente fala assim, o dia que acabar a internet é o rádio que vai noticiar, sabe? Mas acho que também não é por aí. O rádio, ele se apoderou da internet como ferramenta para expandir os horizontes, né? E a gente enxerga muito a rádio como um veículo de comunicação que tem também a sua função social, de informar a cidade, de ser um veículo de comunicação mesmo. E os programas de comunicação, os programas de interatividade, são um chamariz muito forte também para a rádio, não ser somente música, né? Embora a curadoria musical seja um diferencial, enquanto você abre um Spotify lá e para encontrar uma música, uma agulha no palheiro, aqui a gente estuda a sequência musical, a programação musical, como é que ela vai soar no rádio. Então, acho que tudo isso faz parte desse futuro que a gente vem vislumbrando aí para o rádio. Ou seja, na verdade, você até me confunde, porque você trouxe uma leitura que eu ainda não tinha refletido. A gente falava assim, nossa, com o Spotify agora, para que eu ouço rádio? Para que eu vejo TV com streaming? E eu também já tinha essa sensação no streaming, me cansa. Eu falei, cara, mas eu não quero ver só futebol. Eu não quero ver só receita. Eu não quero ver só, né, aquela coisa. Então, essa história do só uma coisa. Uhum. E aí você falou da curadoria, que é esse espaço de trazer o que tem entre uma coisa e outra de diferente para serem iguais, né? Que é para criar ali essa harmonia de tons. Você acha que é isso que mantém as comunicações, os sistemas de comunicação vivos e fortes? Eu acho que mais do que isso é você falar com pessoas, você ligar o rádio e saber que ali tem pessoas e não um algoritmo, né? Não porque às vezes você monta a sua própria playlist num Spotify e você fica pulando tua música. Então, acho que o fator da surpresa que o rádio tem e de saber que aquilo ali é humano e feito por humanos, isso também, embora a gente obviamente use as tecnologias, seja sempre ligado à inteligência artificial, tem que estar por dentro de tudo isso. No fim, é uma mão humana que está ali fazendo isso acontecer. Tá incrível esse bate-papo, não tá? E vamos que tem mais. E aí, quais serão os grandes shows que Ribeirão Preto vai vivenciar? Tá curioso? Tá curiosa? Então, o programa Heloísa Pedrosa está trazendo você aqui, para dentro do espaço onde é a Multiplan Hall do Ribeirão Shopping, para a gente acompanhar a apresentação de grade de shows que vão nos encantar nesse 2025. Bora comigo que você vai gostar muito da matéria. E olha só, gente, 2025 começa e a gente aqui acompanhando hoje, dia de estreia dessa grade de shows que Taca Tinta, junto com o Multiplan Hall, vai oferecer para você. Branco, é sempre um sucesso, vocês fizeram 2024 virar história para todos nós, com shows nacionais e internacionais inesquecíveis. Agora, que você já está aqui comigo, já aqui, quietinho, só eu e você, conta para todo mundo um pouquinho do spoiler da grade para 2025 que vocês estão trazendo aqui para o Multiplan Hall. Primeiro, obrigado por vocês estarem aqui. A gente fica muito feliz sempre em rever vocês aqui. E é o que você falou, o Multiplan Hall hoje tornou uma ferramenta cultural muito importante para a cidade de Ribeirão, e não só para Ribeirão, mas para a região inteira. E a gente está muito feliz de podendo estar contribuindo de alguma forma nessa área toda. E hoje vocês vão poder ver aqui não só shows, mas todos os resultados de 2024, na área não só cultural, mas na área de sustentabilidade, que a gente engrenou esse ano, na área social, enfim, várias frentes muito legais aí, e os shows também, que a gente sempre procura
para a grade também trazer eventos que realmente não pisaram aqui no Ribeirão Shopping ainda e nem no Multiplan Hall. Exemplo de um show que eu posso falar aqui agora, que é o Grande Encontro, que é o Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo, que vem esse ano para o Multiplan Hall. Frejá, tem várias coisas bem legais aí, Alexandre Pires com a turnê nova. Enfim, tem bastante coisa bem bacana aí, bem bacana. E como a gente sabe, uma das coisas mais legais que a gente traz na agenda da Tacatintas aqui do Multiplan Hall é que a gente sabe que eles têm um gosto e têm contatos muito legais que fazem a gente viver shows internacionais incríveis. Eu sei que a gente vai revisitar alguns deles, né, Branco? E conta o que você puder de novidade aí pra gente já adiantar para quem está acompanhando. Então, esse ano, um dos shows internacionais que volta a Ribeirão é o ABBA, né? Que é um super parceiro que faz com a gente aqui, que é o Milani, né? Então ele volta com o ABBA aqui, volta o Gypsy King esse ano, e outros shows aí, tem um show francês que a gente está trazendo também, que é uma homenagem a Piaf também, muito legal. Enfim, tem bastante coisa muito legal aí chegando. Bom, então a gente aqui vai liberar o Branco, porque ele está super disputado para estar no evento, e vamos te mostrar daqui a pouquinho lá do palco mais novidades. Branco, parabéns, conte com a gente, que noticiar para Ribeirão tudo de bom que vocês estão trazendo é uma honra, tá? Conte com a gente. Eu que agradeço mais uma vez a presença de vocês e curtam a peça que é para vocês. Olha, mas eu que estou aqui acompanhando, eu vi os números, as entregas. Marcos, é sempre muito bom, né, colher frutos daquilo que se aposta. E a parceria Tacatintas Multiplan Hall, a gente que esteve aqui presenciou, experienciou, sabe que foi sucesso. Mas para vocês, quando a gente olha os números e presta atenção nos resultados, nada melhor do que ouvir você falando da experiência Multiplan Hall 2024. O centro de eventos foi uma novidade na rede inteira, né? Quando a gente trouxe esse tipo de equipamento para dentro de um shopping. E foi uma aposta da companhia para trazer mais atividades, mais eventos e agregar ainda mais ao complexo multiuso que a gente lançou lá em 2012. E ele já, com seus 12 anos, teve um desenvolvimento a cada ano crescendo com a Virazon. E o ano passado a gente resolveu mudar o nome, padronizar dentro da rede nossos equipamentos que receberam centro de eventos, teatros, salões de eventos, transformamos todos em Multiplan Hall. E o Ribeirão foi o primeiro, né? Foi o primeiro e que tem uma estrutura que é difícil de achar em qualquer lugar. Até o desenvolvimento desse equipamento aqui levou anos para ter o equipamento que tem. E os números se comprovam aí com a chegada da Tacatinta, que tem uma expertise, junto com a Ticketmaster, a Gaia, a Music On, fizeram uma programação e cresceram mais de 100% em relação ao ano anterior. É uma fomentação que o Centro de Evento traz não só para o shopping, mas para a região, e vocês viram lá o gráfico nacional, vendas de ingressos nacionalmente, porque traz shows internacionais. Quando o Marcos fala da experiência Multiplan Hall Ribeirão Preto, eu sou suspeita porque a gente vê Ribeirão trazendo coisas inéditas, não é a primeira, vocês estão sempre muito visionários, estamos ali com o Shopping Santa Úrsula, que também compõe essa rede de suporte, tá? E faz de Ribeirão essa cidade espetacular, que eu adoro, chamo de minha, né? Marcos, mas 2025 está incrível, me senti voltando no anos 80 em plenitude. Quando a gente olha a grade de shows, eu imagino o giro de pessoas com esses shows que já assim, eu já esperava que viessem para Ribeirão e eu me surpreendi, falei, nossa, que legal, tá vindo. Então eu imagino que o Ribeirão Shopping também vai aí abrir para muito mais gente, não só da região, como do Brasil, acompanhar shows por aqui. Como é que são esses momentos de tensão e ao mesmo tempo de expectativa para 2025? Cada show, hein? São muitos shows, vamos crescer muito mais. E ali faz parte também do pedido do público. A gente ouve pelos nossos canais, redes sociais, saque, as pessoas pedindo a demanda, próximo show. Então, e fica olhando o que está no circuito nacional. E esse equipamento nos permite trazer shows que até então não passariam por aqui. Então, isso é importante, como eu falei aqui, que a gente desenvolveu não só o nosso negócio, mas os negócios da cidade que trazem eventos, grandes, médios e pequenos eventos. E a gente você viu ali a quantidade de eventos, e vem mais novidades, e a gente está sempre ouvindo o nosso público. Então, a gente vai trazer novos formatos, dias novos da semana. Então, a gente tem uma gama de coisas que vão acontecendo sendo evento em breve. E é lógico, você acha que a Heloísa Pedrosa não vai estar aqui
acompanhando em primeiro e te levando para dentro desse espaço. Max, sucesso, conte com a gente. Ribeirão com certeza vai ficar uma cidade muito melhor daquilo que a gente já vive aqui. E parabéns por essa escolha, que essa parceria continue gerando frutos e mais frutos. Sucesso. Eu que agradeço. E 2025 vem desenvolvimento imobiliário do Ribeirão Shopping, do complexo. Então, muita novidade pela frente. Você vai estar aqui para ser porta-voz de tudo isso. É isso mesmo, e tem mais. Marco, beijo grande. Beijo, obrigado. E olha só, já tô eu pisando no palco Multiplan Hall. Mas quem vai cantar é Max Bejo, que vai estrear 2025 Multiplan Hall. Como é que tá as emoções? Que honra, né? Que demais. Não, fazer parte dessa agenda 2025, onde só tem monstros da música, artistas de renome nacional e internacional, para mim é uma grande honra estar iniciando esse ano com música e tanta alegria em Ribeirão Preto receber artistas desse tamanho, desse escalão. Bom demais. Então vamos que o show vai começar. Toca lá! Oi, senhoras e senhores, sejam bem-vindos e tenham todos uma ótima experiência musical. The curtains, 'cause all we need is candlelight, you and me, and the butterfly to hold this night. Well, I know I'm going away, and how I wish I were so take this ride and drink with me. The layer misery, sing tonight. If I break up, I'll come tomorrow. Tomorrow I'll be gonna sing tonight. If I break up, I'll come tomorrow. Tomorrow I'll be gonna there's a love on the fire. Pois é, né? E já que a gente tá falando do rádio, né? Do Dia Mundial do Rádio, você que acha que rádio é só para ouvir música, mentira. Você também, como eu, já sabe que não é só para isso, né? A rádio tem uma multiplicidade de vozes e que comunicam temas e temáticas. Por isso que a gente está falando com ele, que já tem uma história incrível com o rádio, mas dentro de uma temática que é o esporte, principalmente aqui por Ribeirão. Desde que te conheço, Jorge, a gente vê você com o futebol, de força aí, falando bastante, trazendo as narrativas dentro dos estádios, fazendo o seu programa em torno do esporte. Conta pra gente, Jorge Vinícius, como é que é você, com essa história toda com o rádio, como é que, de repente, essa paixão enlouquecedora se tornou sua vida? Heloísa, é sempre bom estar falando, né, da nossa atividade, da nossa profissão e principalmente do rádio, porque viver o rádio e na minha área, que é a área do esporte, é viver a emoção, né, na acepção da palavra. A gente trabalha com a emoção, com futebol, com resultado, com gols, aquilo que mexe com as torcidas. E é muito bacana, a gente consegue fazer do nosso trabalho uma diversão com responsabilidade, é muito bom. Essa história de diversão com responsabilidade foi 10. Mas, Jorge, são mais de 30 anos, né, atuando. Conta pra gente um pouco como é que foi se dando o seu processo de se tornar jornalista, radialista. Quem chegou primeiro? Primeiro chegou o radialista, porque eu comecei com 16 anos a minha carreira na Radiodifusora de Penápolis, como repórter esportivo, repórter de campo, cobrindo o penapolense. No ano seguinte, eu passei na PUC em Campinas para fazer jornalismo. Já tive que mudar, me transferir para Campinas. Em Campinas já arrumei um estádio na Rádio Brasil de Campinas como repórter. Aí as atividades da PUC pararam naquele primeiro ano, a faculdade entrou em greve e eu larguei tudo em Campinas, voltei para ficar um período de greve em Penápolis, na minha casa, com os amigos que voltaram lá também para Penápolis, enfim, para não ficar sozinho em Campinas e só trabalhando como estagiário, não recebendo nada na oportunidade. Ganhei o sinal verde do meu pai e da minha mãe, pode voltar, a gente segura aqui, fica tranquilo, faça aquilo que está dentro de você, no seu coração. E naquele momento eu aproveitei o período de recesso, de greve da faculdade e voltei para Penápolis. Aí, nesse meio tempo, quando eu retomei a minha vida na PUC,
cursando jornalismo, apareceu uma oportunidade para transmitir, para ser narrador numa rádio vizinha a Campinas, Rádio Planalto de Paulínia, a M1090, hein? Lembro até hoje o prefixo da emissora. E ali eu ganhei a primeira oportunidade para começar a narrar para valer, a desenvolver a narração. Logo, a Rádio Cultura de Campinas, que estava se transformando em CBN, me viu ali narrar, o diretor gostou do meu estilo, da minha narração, queria uma pessoa jovem para comandar toda essa transformação de Cultura M para CBN, primeira afiliada da CBN foi a de Campinas, e dali eu me transferi e comecei a transmitir futebol pela Rádio CBN em Campinas, a ser o diretor, o comandante da equipe de esportes, e no último ano do jornalismo, eu recebi um convite para ir para São Paulo, para a Rádio Gazeta. E aí eu me transferi, aí começou toda a minha história em 1993 pela Rádio Gazeta. Já fui fazer jogo de eliminatórias da Copa do Mundo. Em 94, com 22 anos, eu já estava no Mundial dos Estados Unidos. Com 22 anos, na oportunidade, eu fui o jornalista, o narrador esportivo mais jovem naquela cobertura dos Estados Unidos, que o Brasil acabou conquistando o tetracampeonato depois de 24 anos. E aí foram mais 2 Copas do Mundo, no total de 3, passagens pela Rádio Record, pela Rádio Bandeirantes, pela Rádio Capital, aí depois mais para frente TV Cultura, Record News, Rádio Record, Grupo Globo, Sport TV, Premier, até chegar aqui de novo a Ribeirão Preto pelo Grupo Tati. Quando a gente conhece a história, a gente entende, então, né, que sabe o que está fazendo. Jorge Vinícius, você sabe que eu tenho uma tese, né, que essa história de que a gente fala assim, porque o ser humano, desde que criou aí essa questão com a comunicação, com o visual, com a imagem, na TV em especial, depois que os reality chegaram, né, eles trouxeram aí um in time. Mas eu já tenho lá a minha impressão de que o primeiro reality que a gente já vivencia é o esporte, e em especial o futebol. O reality que além da gente estar ali vendo como a coisa acontece, o povo ainda faz mais de 1 hora depois só de comentário ou passa a semana inteira na programação. Conta pra mim como que rende matéria, no caso eu estou falando do futebol, mas você já sabe que de repente tem a ver até com a cultura brasileira, pode ser que seja muito forte para nós, mas como que realmente o esporte é esse in time, né? Eu estou brincando aqui, posso provocar dizendo que é um reality? Pois é, pode sim, pode porque mexe com a paixão do torcedor, cada um tem o seu time e ele quer notícia, ele quer consumir notícia todo dia, ele quer saber quem está sendo contratado, qual é o técnico que vem para comandar o time dele, se o time está treinando, se o time vai fazer pré-temporada em Ribeirão Preto, no caso nosso aqui, ou em outro lugar, quais são os grandes reforços que o time está trazendo. Então, isso aí gera um conteúdo proporcionado pela gente que vive de comunicação esportiva para atender esse público. E a gente trabalha sempre, aí quando a gente vai para o ar, tanto no programa como na transmissão, com uma coisa chamada improviso. No futebol, você não sabe o que vai acontecer ali. É uma partida de futebol, o jogador pode tropeçar, perder uma bola, o time que entra como zebra, ele pode ganhar do time que investe mais. Agora, uma pergunta que eu não vou deixar de fazer já nesse momento aqui que a gente vai finalizando a nossa conversa, Jorge. Eu quero entender o seguinte, quando a gente escuta a narrativa de um futebol, a sensação é de que você tem que ter olho no campo e uma rapidez de raciocínio. Isso, no começo, você teve que usar técnicas, como é que foi? Conta para mim, resume, como é que se torna um narrador? Primeiro, eu acho que é dom. Sim. É um dom de Deus. Segundo, você tem que gostar de esporte, de futebol. O futebol tem um leque muito grande na mídia, né, e continua sendo assim, em detrimento a esportes olímpicos, em termos de audiência, em termos de tudo, né, de business, negócio. E eu comecei, na verdade, ouvindo rádio, apaixonado por futebol, indo a estádio e jogando botão. Eu sou ainda da época, o pessoal hoje é de videogame, joguinho, eu sou da época do futebol de botão. Então eu fazia os meus campeonatos, eu tinha mais ou menos uns 100 times de botão. E eu fazia o meu campeonato,
tinha lá o chamado estrelão, que era o campinho, eu colocava ali, fazia a tabela do campeonato e ali eu começava a transmitir esses jogos. Fazia barulho de torcida, picava papel para dar uma impressão, por exemplo, de um cenário do futebol argentino, né, de papel picado, de rolo de papel higiênico que eles jogam no campo e tal. E eu comecei a me interessar mais ainda quando desse período, por volta de 5, 6, 7 anos. E dali para frente, apaixonado pelo rádio, meu pai levantando, ouvindo rádio, meu avô da mesma maneira. Então, eu fui criado nessa atmosfera, nesse tipo de ambiente. E aí, depois, a minha profissão já estava mais ou menos pré-definida. Era eu me aperfeiçoar, era eu buscar um estudo, buscar uma universidade de um conceito e próxima a São Paulo, no caso a PUC em Campinas. Por quê? Eu passei em rádio e TV na Unesp em Bauru, e lá era de graça, eu não pagaria nada. E passei na PUC em Campinas em jornalismo, que eu achava que o curso era mais abrangente. Aí eu cheguei no meu pai e falei, se você tiver a condição de me bancar aqui em Bauru, minha família toda é de Penápolis, Bauru é 150 quilômetros de Penápolis, Campinas fica bem mais longe, Campinas tem que pagar, Bauru não, é de graça. E meu pai segurou as pontas, pode ir. Por quê? Eu na época falei para ele, como argumento, eu vou fazer jornalismo, que é um curso mais abrangente, e vou estar em Campinas, que é uma cidade muito mais próxima de São Paulo, do grande centro da comunicação, não só do estado, mas do Brasil todo, São Paulo. E aí fui para Campinas e comecei a desenvolver todo esse trabalho já citado aqui, começando o curso de jornalismo, mas paralelamente já trabalhando desde os 16 anos de idade. Então, para quem hoje a gente vê muitos narradores serem inventados por um momento atual até do país, de algum tipo de cenário de inclusão. Infelizmente, nós estamos passando por esse período. Eu sou um cara que sou inclusivo, gosto que todos tenham o seu espaço, todos se comuniquem, todos tenham a oportunidade. Só que para narrar no rádio, narrar na televisão é um pouquinho mais fácil. Você precisa ter o dom, você precisa desenvolver esse dom, você precisa se aperfeiçoar, você tem que adquirir ao longo do tempo e com experiência uma certa técnica. Hoje o que a gente vê aí é muita invenção de narradores, e modéstia à parte, nós já tivemos um momento muito melhor, um momento muito superior ao atual com relação aos grandes talentos, grandes marcas e grandes nomes da narração, tanto do rádio como também na televisão. Nós estamos meio carentes ainda. Jorge Vinícius, e pensando em curiosidades, a gente sabe que como narrador em time, já que é um reality, né, são coisas que estão acontecendo. Conta pra gente aí, curiosidade mesmo, no sentido de trazer pra gente um pouquinho da história mais, aí da nossa história toda. Algum momento que você diria assim, que foi assim um marco, foi um uau, né, que eu estava ali, eu narrei, e de repente um marco que foi de uma tristeza, de uma referência de perda, mas que também aí tinha o papel na história que a gente tem do esporte. São inúmeras situações, eu vou citar duas aqui nessas condições. A passagem triste para mim, e uma das passagens mais marcantes, foi quando aconteceu o acidente com o avião da Chapecoense, que nós tivemos muitas mortes, jogadores, treinador, comissão técnica, diretores e profissionais, amigos nossos que estavam naquele voo. Tá? Chapecoense iria disputar uma final de Copa Sul-Americana, estava indo para a Colômbia e aquele acontecimento todo. E eu era muito amigo, vizinho inclusive, de um dos grandes narradores que na oportunidade estava prestando serviço para a Fox, emissora de televisão, e estava nesse voo fatídico. E eu morava em Sorocaba, no mesmo condomínio, a questão de 2 quadras, ele estava sempre comigo ali, a gente estava fazendo churrasco sempre, reunindo as famílias, e uma amizade antiga. E aí eu estava voltando de uma transmissão de vôlei nesse dia, cheguei em casa por volta de 1h30 da madrugada, e com aquela adrenalina do jogo, eu não conseguia dormir, e comecei a
a ver o noticiário que começou a aparecer com mais ênfase com relação ao sumiço do avião, enfim, resumindo, tivemos essa tragédia toda. No dia seguinte, eu tinha um jogo de vôlei pelo Sport TV para transmitir, o jogo do SESI, não vou me lembrar o adversário, pela Superliga Masculina de Vôlei no ginásio do SESI em São Paulo. E aí, quando eu abri a transmissão, naquele momento, e quando eu fui anunciar o fato, porque a gente estava fazendo pelo Sport TV, pela Globo, uma cobertura assim muito, sabe, muito impactante, né? Foram nossos amigos que nos deixaram nesse acidente. Eu não aguentei a emoção quando eu fui me referir ao Deva Pascovitch, esse narrador fantástico, amigão meu, que acabou falecendo nesse voo, com outros, claro, mas por ser mais próximo dele, por conhecer as duas filhas, a esposa, enfim, aquilo me marcou e marcou muito. Eu me emocionei, eu chorei, eu não consegui segurar essa emoção. Esse aí foi o lado negativo com relação a essa situação que eu já passei. Triste, né? A história triste. A história feliz, né, vamos mudar aqui a energia, a atmosfera, sem dúvida nenhuma, foi a minha primeira Copa do Mundo e o primeiro título do Corinthians da Libertadores da América. A primeira Copa do Mundo e o título do Corinthians, esses dois registros que eu faço aqui, foram pelo rádio, o veículo rádio que me deu essas duas grandes emoções. Com 22 anos, eu estava nos Estados Unidos, fui para a minha primeira Copa do Mundo. Imagina, um moleque que saiu de Penápolis, fez jornalismo, já chegou em São Paulo, no segundo ano já estava nos Estados Unidos. Eu nunca tinha saído do Brasil, praticamente. O máximo onde eu tinha feito o jogo, narrado o jogo, vai na Argentina, em Buenos Aires. Mas passei 58 dias fora do Brasil, narrei em Edmonton, no Canadá, o amistoso da seleção brasileira, o último antes da Copa. De Edmonton, no Canadá, nós fomos para Dallas, ficamos em Dallas quase 40 dias, e aí, para coroar o nosso trabalho, o nosso diretor na época, Pedro Luiz Pauliello, mandou uma passagem para que eu fosse, juntamente com o comentarista e o repórter, de Dallas para Los Angeles, para transmitir, porque a gente transmitia do estúdio, né, do centro de imprensa lá em Dallas, para transmitir a decisão do terceiro lugar no Rose Bowl, em Pasadena, pertinho ali de Los Angeles, onde, no dia seguinte, foi disputada a final da Copa do Mundo entre Brasil e Itália. Então, a hora que eu me vi, com 22 anos, com o microfone da Rádio Gazeta, transmitido no estádio, aquele estádio colossal, uma coisa absurda, um jogo de Copa do Mundo no estádio, uma decisão de terceiro lugar entre Suécia e Bulgária, e ali me tocou. Ali foi uma coisa forte, assim, de emoção, de eu me segurar, porque passa, né, mesmo com 22 anos, passa aquele filme, né, na sua cabeça, você saindo de casa, você se aventurando, você estudando, sabe, você se doando, se dedicando, e eu estava lá, com 22 anos, vivendo isso aí. E no dia seguinte, depois de 24 anos, o Brasil voltou a ganhar uma Copa do Mundo. Aonde eu estava? No estádio, no Rose Bowl, estava onde? Posicionado atrás do gol, onde aconteceu a decisão nos pênaltis, e aquela bola do Roberto Baggio que ele chuta, eu quase peguei lá atrás do gol, e ali a gente comemorou, e comemorou para valer o nosso trabalho, aquele meu momento, e a conquista do tetracampeonato brasileiro. E a final do Corinthians, né, no dia 4 de julho de 2012, Pacaembu lotado, e eu comandando ali pela Rádio Capital de São Paulo, as emoções de Corinthians e Boca Juniors. E esse dia foi tão marcante porque eu sempre abri a minha transmissão com uma música do Tiaguinho, Ousadia e Alegria. O nosso lema é ousadia e alegria, e sempre abrindo, né, nesse ritmo, numa energia legal, num astral bacana, as transmissões. Casou de, nesse dia, o Tiaguinho passar na porta da minha cabine da Rádio Capital de São Paulo e o funcionário que estava ali como segurança puxá-lo para dentro da cabine. E ele é um cara muito receptivo, muito bacana. Eu contei rapidamente a história porque estava na hora de abrir a transmissão do jogo Corinthians e Boca, tal, final de Libertadores, Pacaembu lotado. Falei, Tiaguinho, deixa eu explicar rapidamente para você. Eu abro com a sua música todas as transmissões nossas aqui. Podemos abrir com você? Você segura 5 minutos. Eu abro a transmissão, falo um boa noite e você entra ao vivo.
Pode ser? Ele aceitou na hora. E olha, o Tiaguinho passou ali, o Gustavo Lima passou ali, outros artistas, personalidades, e culminou com o título, a conquista do Corinthians, a vitória para cima do Boca Juniors. E eu confesso aqui que sou corintiano, estava na condição de narrador, mas foi, talvez, o único jogo do Corinthians que eu tivesse transmitido e torcendo ao mesmo tempo, pelas circunstâncias. Eu nunca tinha conquistado uma Libertadores, eu estava envolvido com aquela situação toda no Pacaembu e foi bacana, foi um momento marcante também na minha carreira. Quando a gente está te contando sobre o Dia Mundial do Rádio, a gente está te contando deles que fazem o rádio. Jorge Vinícius. Jorge, grande abraço. Obrigado mais uma vez, Heloísa. Um beijo para o seu público querido, essa grande audiência. E é bom a gente falar, né, daquilo que a gente faz e faz com amor, de entrega, enfim, isso é muito gostoso. Obrigado por você, aqui no seu programa, que tem essa audiência fantástica e avassaladora, abrir espaço para a gente contar histórias, não da gente, histórias do rádio. E para terminar aqui uma historinha, porque o Neymar voltou para o Brasil. E às vezes a gente transmite um jogo e não sabe se aquele jogo um dia vai ficar... vai entrar para a história, vai ficar como um dos jogos marcantes. E eu recebi, nesta última semana, na volta do Neymar ao futebol brasileiro, um presente de vários amigos, direcionando os gols daquele jogo, que foi o último do Neymar, antes de sair do Santos e ir para o futebol europeu. Foi um jogo que ele fez na Vila Belmiro, Copa do Brasil, em maio de 2013. O Santos ganhou do Flamengo do Piauí. E quem foi? O narrador que transmitiu o último gol do Neymar com a camisa do Santos antes dele sair do Brasil, nesse jogo contra o Flamengo do Piauí. Eu tive esse privilégio, mas não sabia que eu estava transmitindo ali, naquele momento, o último gol que o Neymar marcou com a camisa do Santos. Então, nesses últimos dias, ganhou uma relevância gigantesca esse fato, esse gol e essa partida, né? Então, é isso que é a nossa profissão, que eu resumo. É viver no improviso, com emoção e sabendo que existe um público que gosta do nosso trabalho e ele é, evidentemente, muito aceito, tanto no rádio, na TV, como também na internet. Pronto, Heloísa Pedrosa, para você. 2025, e a gente está com ela aqui porque vem nos contar de um evento que eu acompanhei assim, ó, coladíssima. Estava lá no 13º ano da entrega dos calendários Fada. Quem está comigo aqui hoje é ela, Sheila Dutra, uma querida, uma mulher muito competente, que vai nos contar sobre essa iniciativa que já se somam 13 anos e depois você vai contar mais dos 20 anos da Fada. Sheila, deixa eu calar a boca e deixar você falar. Conte-nos, parabéns pelo evento, mais uma vez, obrigada. No Espaço Absoluto, que bacana. Foi incrível ter você lá, claro, né? A gente sempre conta aí com a parceria, com a amizade, né? E realmente você ficou de ponta a ponta, do começo ao fim, foi maravilhoso. Uma delícia o evento. Tava maravilhoso, inúmeros parceiros participando, apoiando, né? Esse evento, ele marca aí o final de um ano inteiro de ações, é onde a gente lança o calendário Fada, que já tem 13 anos, né? Estamos na 13ª edição e está sempre um sucesso. E obrigada, Dani, que nos recebeu lá no Absoluto. Foi incrível, assim, um espaço acessível, um espaço acolhedor, um espaço que realmente, acho que resolve bem ali muitos eventos, né? E a gente, mais uma vez, né, a Fada está fazendo 20 anos agora em 2025, e o calendário é uma das iniciativas, né, do projeto. A gente sempre prima por incluir, né, e esse ano tivemos modelos, tanto parceiros quanto familiares e pessoas com deficiência também, né, um calendário realmente inclusivo. Mais uma vez, parabéns. Obrigada. E para você conhecer muito mais o Projeto Fada, aqui durante a matéria você viu que está passando aí o contato da Sheila. Eu quero que você a procure. Qualquer dúvida que você tiver sobre essa matéria, que quiser saber mais sobre a Sheila, sobre o Projeto Fada, 981234000 é o WhatsApp do programa. Usa! E se você vai ganhar teu calendário, você já sabe que tem que me chamar no WhatsApp, que eu tenho que reservar um para você, combinado? Sheila, beijo grande. Muito obrigada. Vamos voltar mais vezes para conversar. Quero Quando falar quiser. dos 20 anos que a gente vai comemorar. Nossa, é muito assunto. Fada. A gente vai falar também, porque vamos falar da Síndrome de Down, que tem esse ano, data importante. 21 de março, 21 gente. De março, o evento já anota. está programado para o dia 23 no Pronto. Uber Parque Sul. Me Pronto, aguardem. já é pauta certa aqui, é um evento maravilhoso para toda a família. Sheila, beijo grande para você. Obrigada. Até.
E o programa acabou? Nossa, acabou, mas você já sabe, hein? 981234000, vem conversar comigo. Diga de onde você é, quais as pautas que você tem gostado, acompanhou a dica, quer falar sobre a dica, esqueceu alguma coisa, chama no WhatsApp do programa que a gente lembra você. É incrível ter esse canal de comunicação, eu quero que você aproveite. E você já sabe que o programa está no canal do YouTube, não é verdade? O programa Heloísa Pedrosa, lá no YouTube, que você pode acompanhar, pegar os cortes, acompanhar tudo que você já vem acompanhando e poder o quê? Compartilhar, porque o YouTube é para o mundo, né? Você pode mandar para quem você quiser. E é isso aí, ó. Um beijo muito grande para você e até o próximo programa.